aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo de análise crítica política e esse é o último vídeo de análise crítica política do ano. E nós vamos falar aqui sobre pesquisas eleitorais. E o título do vídeo deve estar te deixando com a cabeça bugada, né? Parece que nunca um título provocou tanto hater meu, né? Até porque quem é fanático é meu hater, mas quem gosta de mim são cidadãos comuns. Então vamos em frente. Vamos nós, cidadãos comuns, falar sobre a política. E se tiver militante querendo se converter para ser humano, sem nenhum problema. A gente pode debater aqui, pode conversar. E quando eu falo militante, eu tô falando de fanático. Gente assim que acha que o cara ali é um deus grego. E ele não é nada disso. Ele é um cara que mija, caga e peida igual você, mas tudo bem, vamos em frente. Em dezembro de 2021 tivemos 6 pesquisas importantes. Eu peguei até uma colinha aqui porque é uma lista enorme. Foi a da Exame, CNT, IPEC, Datafolha, IPESP e a Genial. Só que nós vamos falar aqui de uma coisa que a mídia não mostra, que é o conteúdo espontâneo. E eu tô com muita colinha aqui porque é muito dado pra falar pra vocês, mas vamos em frente porque você deve estar estranhando o título do vídeo realmente. Bolsonaro está fora mesmo do segundo turno? Tá fora do segundo turno, tá fora, acabou. Pode ser mais terrível ainda, terrivelmente sensato, a polaridade de 2018, aquela que foi construída desde a época do impeachment de Dilma Rousseff, acabou. A polaridade Lula-Bolsonaro, PT-Bolsonaro, não existe mais. Aliás, essa sentença foi decretada antes com uma coisa que ninguém fez questão de pensar: as eleições municipais da cidade de São Paulo. E por quê? Porque toda vez que estamos em tempos de crise, a eleição municipal de São Paulo, ela gera uma pré-tendência para a eleição nacional. E quando vocês forem olhar as crises que teve na história do Brasil, sai de São Paulo o movimento. Isso não sou eu quem está falando. Eu estou falando sempre dele, do Marco Antônio Villa. Ele que trouxe esse dado, inclusive, e foi o grande motivo de eu fazer um artigo no meu blog que tá aqui embaixo o link para vocês. Inclusive, falando nele, eu comprei o livro dele, Um País Chamado Brasil, aqui como é gravado em selfie, né? Vai estar ao contrário. Mas olha só, cara, eu fiquei muito feliz com o autógrafo que ele deu. Fui lá na tarde de autógrafo, na noite de autógrafos, né? Foi meio tarde, meio noite, lá no Shopping Higienópolis, e foi uma alegria muito grande. Isso é um projeto, isso é um conteúdo de verdade. É isso aqui que precisamos para melhorar a política no Brasil. Estudo, leitura. Inclusive, não foi só esse livro que eu tive esse ano, ó. Tem mais um aqui, ó. Tem esse livro aqui também, ó. Que a minha namorada deu, eu tô louquinho pra ler ele, que é sobre ideologias políticas contemporâneas. Fala aqui da esquerda radical, do comunismo, socialismo democrático, liberalismo, conservadorismo, né? E aí tem várias pessoas, eu acho que cada um aqui fala, né? Cada ideologia tem um autor e eles mostram as visões, a história das ideologias, tudo. E tem um outro livro que eu já falei também, que é o Ideologias Políticas do Liberalismo ao Fascismo. É só pra vocês terem uma ideia o que eu faço pra fazer esses vídeos depois, né? Porque não são vídeos que saem da noite pro dia. Eu passo estudando, reviro noite, tento conciliar com o meu trabalho, mas eu consigo lançar o conteúdo para vocês. E vamos em frente, começando pelas pesquisas espontâneas. Vocês vão falar assim para mim, mas a estimulada, você não vai mostrar o dado estimulado? Não, eu não vou mostrar o dado estimulado, porque todo mundo sabe que o dado estimulado é esse, que o Lula tá ganhando de 40 e tantos por cento no primeiro turno, o Bolsonaro tá enfraquecendo e a terceira via não se concretiza. Então esse é o dado que as estimuladas têm a oferecer a gente. Tem pesquisa que coloca o Lula com 37%, tem pesquisa que coloca o Lula com 49%, só que eu quero mostrar aquilo que é real. O sentimento do eleitorado não está na estimulada, que é a pesquisa que você olha os candidatos, que o entrevistado olha as alternativas ou escuta por telefone as alternativas e escolhe uma. E ele vai escolher sempre as mais lembradas, qual é Lula ou é Bolsonaro. Na cabeça dele, a eleição tá polarizada. Só que quando você vai olhar o sentimento real do eleitorado, a maioria não sabe o que vai fazer. Então vamos olhar, sem exceção, todos os gráficos de todas as pesquisas eleitorais espontâneas de dezembro de 2021. Começando pela Genial Quest. A galera que não sabe o que vai fazer são 54%. E a tendência é mantida, né? Praticamente os indecisos continuam na frente. Lula do PT tem 23%. Bolsonaro 15%. Branco ou nulo ou não pretendem votar 4%. E 3%, somando com o Ciro, preferem outras opções. O que eu acho genial na pesquisa da Genial Quest é o fato de que ela consegue absorver muito melhor o eleitorado fanático pelo Bolsonaro, que é em torno desses 15%. Essa casa de 15% é aquele eleitor extremista. Então você que gosta do Bolsonaro hoje, não vou dizer gostar, mas tem ele como opção porque você não quer que o Lula volte, você não é dessa zona eleitoral. Essa zona eleitoral é o fanático. É aquele cara que aparece tipo na Avenida Paulista pintado de verde e amarelo pelado. Aquilo é fanatismo. Ser fiel também, ser aquele eleitor fiel ao Bolsonaro, que, no fundo tem aquele sentimento emocional de ainda querer ele por questões da eleição
eleição de 2018, por uma questão emocional de discurso da eleição de 2018, ainda também não é fanatismo, porque o eleitor fiel, ele ainda tem a consciência de que o Bolsonaro fez cagada assim. Agora o fanático não, ele acha que o Bolsonaro é perfeito, porque ele é o maior presidente da história do Brasil. E isso são 15% do Brasil. E a Genial consegue filtrar muito bem esse eleitorado. Vamos agora olhar outras pesquisas espontâneas que ocorreram em dezembro de 2021. Na pesquisa Exame Ideia, Lula do PT aparece com 28% dos votos espontâneos, seguido por Jair Bolsonaro do PL com 20%, Ciro Gomes do PDT tem 3%, Sérgio Moro do Podemos 2%, João Dória do PSDB 1%, Rodrigo Pacheco 0%, outros candidatos na soma decimal gera 1%, a galera que quer anular o voto 12% e 33% não sabem o que vão fazer. A pesquisa Exame Ideia, ela já é mais interessante quando olhamos o cenário espontâneo dela, porque ela pega esses 28% que votaram no Haddad no primeiro turno e que votaram no Guilherme Boulos no primeiro turno. 27% em 2018 votaram no Haddad, mais 1% que votaram no Boulos, 28%. Ah, mas vai vir os eleitores novos. Só que os eleitores novos não alteram drasticamente um eleitorado. Você continua ali na casa dos 28, pode estar com 30, pode ser que o Lula cresça com a chegada do eleitorado novo e vai para 30, mas ainda assim é a casa dos 28%, é a casa realista dos eleitores do PT. Então, de uma certa forma, a espontânea mostra um PT muito ali configurado, mantendo seus eleitores de 2018, mas também não tem nada ganho. Você pode perceber que, de acordo com a Exame Ideia, não tem nada ganho pro PT. O PT praticamente continua com uma forte posição no segundo turno, mas não é também aquele partido dominador mesmo com a presença do Lula. E no caso do Bolsonaro, aquela casa dos 20% que a gente sempre comentou. E aqui já não tem os fanáticos, são os fiéis. Os fiéis vão até em torno de 20 e poucos por cento, os fanáticos até os 15%. Então tem essa diferença aí, esses fiéis, eles podem ser os caras que migram de última hora, desistem do Bolsonaro no último dia e vai votar em outro cara na eleição, que seria uma espécie de Sérgio Moro da vida por causa da pauta liberal. Mas de uma certa forma, você tem esse retrato também nessa pesquisa. Os indecisos na frente, em torno ali de 33%, e você tem ali o Lula com 28% e o Bolsonaro com 20%, e o restante ali praticamente optando por outras opções, uma minoria, e a outra galera ali que vai anular o voto, que é de 12%, mas no final vão ser 8% ou 9%. Esses outros 3% ou 4% vão migrar para uma terceira opção melhor. Na pesquisa CNT-MDA, em dezembro de 2021, Lula do PT aparece com 30,1%, Bolsonaro do PL tem 20,1%, Sérgio Moro do Podemos 1,9%, Ciro Gomes do PDT, mesma coisa, João Dória do PSDB 0,7%, a soma de outros candidatos 1,1%, branco ou nulo 6,8%, indecisos 37,4% do Brasil. Outra pesquisa espontânea que mostra um cenário de indecisos acima da polaridade. São 37% de indecisos, 30% para Lula e 20% para Bolsonaro. E aí você começa a perceber que esses 37%, se eles compreenderem que eles têm o poder na mão, eles mudam a eleição. E sempre mudaram a eleição. Foram esses 37%, essa maioria de indecisos nas espontâneas que a mídia não mostrava, que causaram as mudanças drásticas no cenário eleitoral em plena campanha. Por exemplo, o Bolsonaro subir de 19% no Datafolha para 42%, o Lula, que tinha 39%, vê o seu candidato perder no primeiro turno com 27%. Então, de uma certa forma, você tem essas migrações drásticas. Por quê? Porque a espontânea mostra que a maioria do Brasil não sabe o que vai fazer. Não é um eleitor fiel que está com um candidato na cabeça 24 horas. Não, é um eleitor que não sabe o que vai fazer, tá vivendo sua vida. Não é tempo de eleição, é tempo de vacina no braço e tentar se proteger dessa nova variante que está vindo aí. Na pesquisa Datafolha, a mais tradicional do país, Lula do PT aparece com 32%, Jair Bolsonaro do PL tem 18%, Ciro Gomes do PDT, Sérgio Moro do Podemos tem 2% cada, assim como a soma de outros candidatos gera 2%. Eleitores que anularão voto, 7%. Galera indecisa, 36%. Mais uma pesquisa, e essa é a de maior peso, porque ela é a mais tradicional, ela aparece em todos os meios de comunicação, ela é uma pesquisa que, por mais que o candidato não acredite, fala, essas pesquisas são muito manipuladas,
mas no fundo ela causa um emocional no cara sim. No fundo ela causa um temor. Você pode perceber que muita gente na política muda de visão, migra de lado porque o Datafolha determina algo. Se a gente fosse parar pra pensar, sabe quem é a instituição que manda no Brasil mesmo? É o Datafolha. O Datafolha, ele consegue mudar um cenário de um país drasticamente se fizer uma pesquisa. E a metodologia do Datafolha tem os seus erros, mas ela normalmente crava as tendências. Normalmente ela mostra um cenário de realidade quando a gente vai olhar para pesquisa espontânea. E a pesquisa espontânea é a pesquisa real. É o verdadeiro sentimento do eleitorado, que mostra mais uma vez, batendo com outras pesquisas aqui, que a maioria são indecisos. Depois vem o Lula ali com 32% e 18% vota no Bolsonaro e 7% anulando o voto. Você pode perceber que a galera de branco e nulo é sempre nessa casa de 8 a 9% com margem de erro para mais ou para menos. Então você vai ver uma pesquisa com 12, outra com 6, mas é sempre nessa faixa aí dos quase 10% do país, o que sempre historicamente foi o que aconteceu. Na pesquisa IPESP, Lula do PT aparece com 36%, Bolsonaro tem 23%, Ciro Gomes do PDT 3%, Sérgio Moro do Podemos 3%, João Dória do PSDB 1%, branco e nulo 10%, indecisos 23% do país. Agora começamos com as pesquisas que começam a mostrar um cenário meio tendencioso. E no caso da IPESP, é pró-Bolsonaro. Por que eu falo isso? Ah, mas o Lula tá com 36. Mas o Lula está com 36 a partir de agora é normal. Eu falei aqui, lá atrás, lembra nos primeiros vídeos? Que a tendência era o Lula ter 34% com margem de erro de 3 para mais ou para menos. Então se o Lula tiver com 37, ou se o Lula tiver com 33, para mim é super normal. É realmente isso que poderia acontecer perante o eleitorado progressista ser 40% do Brasil e você ter o Lula ali pegando essa casa dos 35 e a sobra ficar pro Ciro Gomes, que fica isolado nesse campo tentando brigar por eleitores de centro que já não consegue conquistar mais. Por essa razão, não é estranho para mim ver o Lula com 36, mas ainda assim é uma pré-tendência de 22. Já no caso do Bolsonaro, existiria uma certa tendência pró-Bolsonaro. E por que eu falo isso? Porque eles praticamente devem ter manipulado a margem de erro. Ah, vamos dar 23% pro Bolsonaro, porque se a gente errar, como a nossa margem é 3%, a gente fala que da margem de erro a gente acertou, porque ele tem 20. E a margem de erro, 3 pontos percentuais para menos de 23 é quanto? 20%. Ele pode estar com 20, com 21 ou com 22. Então, não foge daquilo que a gente viu até agora. O Lula nessa casa de 30 e poucos por cento e o Bolsonaro na casa dos 20%. Mas é óbvio que tem aquela tendência, sabe por quê? Porque que eu saiba, a parceria XP e PSP acabou porque clientes bolsonaristas não aceitavam o resultado, né? Estranho você ver somente a IPESP colocar os gráficos do Bolsonaro subindo no momento que ele tá caindo. E aconteceu de tudo pra ele cair. Ele foi pra um partido que é do mensalão do PT, é um cara que conspirou contra tudo aquilo que fazia bem ao país, meio ambiente, educação, saúde pública, tudo que vocês possam imaginar. Fez tanta cagada que eu precisaria fazer um vídeo aqui falando das cagadas do Bolsonaro, e eu vou fazer esse vídeo. E aí, por causa dessa manipulação de margem, você começa a ver o eleitorado que é indeciso cair para 23%, isso é evidente, é matemática. Mas nós não podemos esquecer que 3% já estariam com Ciro e 3% já estariam com o Moro. Então ali já soma os outros candidatos, dá em torno de 7%. É o maior dado, acho que de todas as pesquisas até o momento aqui. Eu posso até me corrigir depois aí na edição. E é claro que os indecisos seriam menores, agora tá na casa dos 23%. Mas por quê? Porque a IPESP já colocou o Lula com 36%, enquanto o Bolsonaro teria uma manipulação pró-favorecimento a 23%, mas na verdade ele pode ter 20%. Então se a gente pegasse aí a margem de erro do Bolsonaro e colocasse em 20, os indecisos seriam 26. E se a gente falasse pra IPESP dar uma segurada, que o Lula ainda não tem tudo isso, provavelmente os indecisos seriam em torno aí de 30%, empatado com a porcentagem do Lula, como foi na outra pesquisa IPESP, inclusive. Já tava desse jeito, mas o Lula de fato cresceu muito na IPESP, porque o eleitorado progressista já o vê como o candidato progressista dessa eleição. Como esse canal não tem rabo preso com ninguém, a não ser com a democracia, porque a democracia pra nós é tudo, tem o outro lado da história. A pesquisa IPEC sempre teria a intenção de favorecer o Lula. Para começar, é a única pesquisa do Brasil que não tem cenário de segundo turno. Como se você tivesse que induzir que o primeiro colocado já ia ganhar no primeiro turno, como se já soubessem antes. Segundo, é a única pesquisa do Brasil que coloca o Lula completamente fora da média espontânea. Basta a gente ver o gráfico a seguir. Lula do PT aparece com 40% dos votos do Brasil, seguido por Bolsonaro do PL com os mesmos 20% das outras pesquisas.
Ciro Gomes do PDT, os mesmos 2% ou nessa média. Sérgio Moro do Podemos, 2% também, mesma coisa. João Dória do PSDB, 1%, mesma coisa. Soma de outros candidatos, total de 2%. Branco ou nulo, 13%. Não sabem o que vão fazer? 21% do Brasil. Pesquisa IPEC. Por quê? Por que o Lula tem essa força só na pesquisa de vocês? Eu queria entender. Mano, é muito estranho. Não tem lógica. É a pesquisa que sempre favoreceu o PT. Só não é a primeira colocada porque tem a Vox Populi ali pra favorecer o PT e essa gente nem coloca aqui na lista. Mas a IPEC, meu Deus, é uma coisa assim inacreditável. Como ela consegue favorecer o Lula até naquilo que a gente vê que não é real. O Lula não tem 40% de espontâneos. O teto do Lula na espontânea ali é em torno de 37, 36. Não faz o menor sentido, porque a média mais próxima dos 40% que vocês dizem que o Lula tem na espontânea é a da IPESP, que está em torno de 36. Só que a diferença da IPESP é que a margem de erro dela é de 3 pontos percentuais. Então, dentro da margem de erro, ela ainda empata com as outras pesquisas, exceto com a Genial, que coloca o Lula lá com 23%. Isso é uma coisa que eu não concordo também. Tanto que se a gente for olhar o gráfico da Genial, a pesquisa espontânea anterior mostra que o Lula tem 27, o que faz completamente sentido. Mas todas as pesquisas espontâneas, no fundo, mostram essa tendência de maioria indecisa, Lula na sequência com uma média de 30 e poucos por cento, e depois vem o Bolsonaro aqui nessa margem de 15 a 20%. Mas é sempre nessa margem. Mas só a IPEC coloca o Lula extrapoladamente lá em cima. E se vocês forem perceber, e o gráfico tá na tela de novo para vocês, isso já acontece desde junho. A IPEC coloca o Lula praticamente 10% acima do normal. 38% em junho, 38% em setembro e 40% em dezembro. Não faz o menor sentido. E por isso que na estimulada ele vai para quase 50%. Não é estranho uma pesquisa? É só uma pergunta não ofende. Não é estranho uma pesquisa não ter cenário de segundo turno e justamente ela colocar o Lula ganhando no primeiro turno, sendo que na espontânea ele tá 10% acima do normal? Porque se todas as pesquisas falam uma coisa e ela fala outra, alguma coisa tá errada. Mas se a gente pudesse fazer uma média do sentimento verdadeiro do eleitorado da virada de 21 para 22, nós temos uma maioria indecisa alternativa que vai concretizar o vencedor das eleições. Nós temos Lula com 30%, Bolsonaro com 20%, 9% anulando o voto e uma minoria enxergando novas opções. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por que todas as pesquisas eleitorais vão errar de novo? Porque elas só visam um cenário estimulado. Todo mundo tá acreditando que Lula já ganhou no primeiro turno. Só que em 2014, a um mês da eleição, todo mundo achava que a Marina tava pau a pau com a Dilma no segundo turno. O que aconteceu com a Marina? A gente já sabe o final da história, né? Em 2018, às vésperas da impugnação da candidatura do ex-presidente Lula, nós tínhamos o Lula ganhando quase no primeiro turno. E de repente, o que aconteceu? O Haddad, o candidato do Lula, perdeu as eleições para Jair Bolsonaro. Lembra da primeira pesquisa Datafolha de 2018 que mostrava o Lula com 39%? O cenário espontâneo era o seguinte: a maioria indecisa era de 41%, 20% votava no PT, 15% votava em Bolsonaro. 20% votando no PT, votando no Lula. E por que isso? Porque o Lula já não era mais candidato direito. Então esses outros 19% do Brasil não eram eleitores reais do Lula. E quando a gente vai para as vésperas das eleições, olha como estava o cenário espontâneo na última pesquisa da Datafolha de 2018. Bolsonaro do PSL tinha 32%, Fernando Haddad do PT tinha 17%, Ciro Gomes do PDT tinha 9%, 4% votavam em Geraldo Alckmin, 2% votavam em João Amoedo, 1% ainda estava crente em votar no Lula e praticamente 18% não sabiam o que iriam fazer. Vocês entenderam o porquê de última hora o cenário muda? Entendeu o porquê de última hora acontece aquela reviravolta e de repente o Bolsonaro tem mais porcentagem do que o normal no que estava na estimulada? Essa é a pesquisa eleitoral. Tanto que a pesquisa espontânea crava muito mais a porcentagem dos candidatos menores do que a estimulada. Eu lembro que na estimulada o Alckmin tinha 8%, na espontânea ele tem 4%. E quanto ele teve realmente em 2018? 4%. Assim como o Amoedo teve 2%. Assim como a Marina Silva também já tinha 1% na espontânea. Viu como o sentimento espontâneo é o mais realista de todos? E você tem uma trajetória no gráfico que mostra a polaridade se fortalecendo até o ponto desses 18% de indecisos do Brasil pensar, refletir e falar: putz, a eleição tá polarizada, então vamos neles. Só que eles tinham força de derrotar o Haddad. Olha que coisa, hein? Eles podiam ter pegado o Ciro Gomes, por exemplo, que tava com 9% e fazer uma reviravolta contra o PT. Mas fazer o quê? A mídia divulga qual cenário? O estimulado.
forçado, não o espontâneo, não o verdadeiro, não aquele que tem o real sentimento do eleitorado. E olhando para essas tendências, eu posso ter certeza de uma coisa: Lula está com 30% e já é um dos candidatos do segundo turno. Resta agora saber quem vai ao segundo turno com o Lula. Mas uma coisa é certa: Bolsonaro não está nessa lista de pretendentes a adversários de Lula. Os pretendentes são Sérgio Moro, Ciro Gomes e João Dória. Caso nenhum desses três seja vice de alguma novidade aí, um Rodrigo Pacheco da vida, né? Apesar da situação do orçamento secreto, ainda assim ele continua tendo aquele perfil que agrada para uma terceira via. Ele convence qualquer um, tem uma boa comunicação, apesar da situação do orçamento secreto. Se bem que o nome dele não tá naquela lista do orçamento secreto, né? Parece que ele mais queria era não causar uma crise institucional com a situação do orçamento secreto. Mas mesmo assim, fez a cagada que fez, mas não deixa de ter um bom perfil. Se você olhar o perfil do cara, é um perfil até interessante para ser o candidato da tal chamada terceira via, colocando ali o Sérgio Moro de vice. Mas uma coisa é certa: a terceira via é candidata a adversário do Lula no segundo turno. Ou o Lula ganha no primeiro turno, que é o que eu acredito que não vai acontecer, porque ele não tem tudo isso de porcentagem como a gente viu aqui agora há pouco, ou o Lula vai pro segundo turno com alguém da terceira via. O mais forte dessa tendência, Sérgio Moro, que já teve 18% em abril de 2020. Mas JV, o Bolsonaro em 2018 também estava fragilizado contra o Lula, e agora pode acontecer a mesma coisa, não pode? Não vai acontecer a mesma coisa, porque naquela época ele era um candidato alternativo, hoje ele é o presidente mais rejeitado da história do Brasil. Para falar que não é o mais rejeitado, teve o Temer, teve o Collor, mas assim, a rejeição dele é de derrota no primeiro turno, ponto final. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilha aí, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 22 seja um ano de página virada nas nossas vidas. Fiquem com Deus, até a próxima e tamo junto!